Fala pessoal, vamos resolver aqui mais um exercicinho da FUVEST 2021, primeira fase, a questão 3 da prova V. Bora lá então. Começa aqui com essa tirinha científica, né? Cientirinhas. E aí, um encontro anual de primos. Então vamos lá, ó. Saudades, primo. Você é um cara ímpar. É o número 2 aqui falando, né? Que é um número primo. Você diz isso para todo mundo aqui na festa. Por quê, né? Porque o 2 é o único primo par. Os demais são todos ímpares. Bacana ver que a turma continua unida. Verdade, é uma galera que não se deixa dividir por qualquer fator. Por quê? Porque a definição dos números primos é que eles só são divisíveis por eles mesmos, né? E pelo 1, pensando aí no positivo. Se você pegar a parte negativa, por exemplo, o 30 não, né? O 29 é um número primo. Ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, né? Na verdade, a gente pode pensar que ele é divisível por mais ou menos 1, mais ou menos 9, mas enfim, não tem necessidade da gente entrar nesses méritos. Aí ele fala assim, né? Você sabe quem é aquele sujeito? Também não conheço, é um primo distante. Ouvi dizer que ele trabalha com criptografia. Beleza. Por quê? Porque o que acontece, né? Os números primos, eles são foco de muito estudo, mesmo de matemáticos, né? Professores, pesquisadores. Por quê? Porque parte da... É difícil, você não consegue trabalhar com uma fórmula que defina todos os números primos. Então eles são bastante usados em criptografia. Beleza? Bom, vamos lá, vamos à pergunta de fato, né? Ó, o quadrinho aborda o tema de números primos sobre os quais é correto afirmar que todos os primos são ímpares. Mentira, né? A própria questão já te dá essa dica aqui, que o 2 é um primo, né? Ele tá lá na festa dos primos. Por quê? Porque o 2 só é divisível por ele mesmo, né? E pelo 1. Então ele é um... Opa! Então ele é um número primo. Beleza? A então está incorreta. Beleza. B. Existem, no máximo, 7 trilhões de números primos. Isso é mentira. Não tem um limite, existem infinitos números primos, ok? A gente consegue provar isso de uma maneira relativamente simples, mas eu imagino que vocês já tivessem essa informação. Se não tivessem, é bom você saber, tá bom? Porque você não vai ficar provando isso toda hora. É uma informação que você tem que saber, tá bom? Todo número da forma 2 elevado a n mais 1 com n pertencente aos naturais é primo. Mentira, né? Porque ó, o próprio 2 ao cubo mais 1, ele é a mesma coisa que 8 mais 1, né? Ó, 8 mais 1, que é a mesma coisa que 9. E a gente sabe que o 9 não é um número primo, certo? Por quê? Porque 9 dá para dividir por 3 e vai dar 3, né? Então o 9 é divisível por 3. Ele é um número composto, ele não é um número primo, ele é um número composto. Então o item C aqui está errado. O D, ó, entre 24 e 36 existem somente 2 primos. Ó, então vamos lá, né? Temos aqui ó, o 24 e temos aqui o 36. A gente já sabe que os pares, né, não podem ser primos. Então aqui poderia ser o 25, o 27, o 29, o 31, o 33 e o 35. Beleza? E aí, qual deles é, né? Ó, o 25 não é porque dá para dividir por 5, esse dá para dividir por 3. O 29 é primo, o 31 é primo, o 33 dá para dividir por 11, né? Então não pode ser, e o 35 dá para dividir por 5. Então temos de fato aí só 2 primos. A alternativa D é a correta. Ponto. Agora vamos só justificar aqui, né, por que a E está incorreta. O número do quadrinho, 143, é um número primo. O 143, se você for tentando dividir pelos primos, né? Porque a ideia é que todo número composto, vamos por o 30, né? Ele pode ser escrito por fatores primos, utilizando fatores primos. 2 vezes 3 vezes 5, por exemplo. O 40, né? O 40 é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 5. 8 vezes 5. E aí o 143, ele é um número primo ou eu consigo escrever ele ou ele é um número composto e eu vou conseguir escrever ele usando fatores primos? Bom, a gente vai constatar que conseguimos escrever ele usando fatores primos. Vamos começar tentando dividir ele por 2, não dá, né? Vamos fatorar ele aqui. Por 3, ó, 1 mais 4 é 5, mais 3 é 8, né? A soma dos algarismos dá 8, e 8 não é divisível por 3. Então, o 143 também não é divisível por 3. Esse é o critério de divisibilidade por 3, né?
a soma dos algarismos, ó, 1 mais 4 é 5, mais 3 é 8. Se a soma não dá para dividir por 3, então aquele número lá também não dá para dividir por 3. O próximo primo seria o 5. A gente sabe que dá para dividir por 5 só quando termina com 0 ou 5, e esse termina com 3, então não dá. Por 7, a gente podia tentar, ó, 14 dividido por 7 dá 2, sobra 0, desce o 3, não dá para dividir por 7, então fica com o resto 3. Não dá para dividir 143 por 7, portanto. Aí a gente tenta dividir então por 8, 9, 10, o próximo é o 11. E se você dividir por 11, ó, 14 dividido por 11 é 1, sobra 3. Esse 3 aqui, ó, ele vai juntar com o outro 3 lá, vai ficar 33. 33 dividido por 11 é 13. Perdão, 33 dividido por 11 é 3. Então, quando eu divido 143 por 11, dá 13. E aí depois eu divido por 13, né? E aí dá 1. Portanto, 143 é a mesma coisa que 11 vezes 13. E aí, então, ele é um número composto. Eu consigo dividir ele por 11, consigo dividir ele por 13. Então, 143, né, ó, é um número primo? Não. Não é. Tá bom? Então é isso, gente. Com isso, finalizamos aqui esta questãozinha. E, bom, se você gostou aí da resolução, peço que você já deixe seu joinha, que você se inscreva no canal se você não se inscreveu, compartilhe aí com seus amigos que também tiveram dúvidas aí nas questões desta prova, tá bom? Então é isso aí, até uma próxima. Tchau, tchau!